Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa figura que, olha, parece ser feita de contradições. É fascinante e cheia de contradições, né? Totalmente. Amor e vingança, luxo e sofrimento, sensualidade e poder. A nossa missão aqui, com base em uns textos que a gente analisou, é tentar entender quem é de fato a Pombagira Sete Saias. E que é uma das entidades mais magnéticas da Umbanda, sem dúvida. E o que as histórias dela revelam sobre a força feminina. E essa é uma missão e tanto, viu? Porque ela não é uma figura de respostas fáceis. Para começar, acho bom a gente situar o lugar dela nesse universo. Sim, por favor. Na Umbanda, que é essa religião tão brasileira, né? Que mescla influências africanas, católicas, espíritas, as pombagiras não são deusas lá no topo. Elas são espíritos. Que já viveram aqui na Terra. Exatamente. E que hoje atuam como guias, como intermediárias. E a Sete Saias, nesse papel, é uma das mais respeitadas e assim mais procuradas. Ok, então vamos começar a desvendar isso. A primeira imagem que os textos pintam dela é visualmente muito forte. Muito. É descrita como uma mulher de personalidade marcante, sensual. Independente, né? E, claro, as sete saias coloridas que dão o nome a ela. Mas isso é muito mais que uma escolha de moda, certo? Ah, com certeza. O que é fascinante aí é a profundidade simbólica. O número 7 já tem um peso enorme, né? É um número cabalístico poderosíssimo. As sete saias, ou os colares de 7 voltas que ela usa, representam o domínio dela sobre 7 áreas cruciais da vida. Tipo amor, saúde, dinheiro. Isso. Amor, saúde, finanças, justiça, conhecimento. Ela transita por todas essas áreas. É um símbolo de sagacidade, sabe? De quem sabe se mover em qualquer terreno e resolver múltiplos problemas ao mesmo tempo. A roupa dela já é uma declaração de poder. E essa competência toda se manifesta numa personalidade que os textos descrevem como sendo bem dual. Totalmente. Durante os trabalhos espirituais, ela é super séria, direta, quase austera. Mas fora desses momentos, dizem que ela é risonha, carismática. Exato. É como se ela soubesse a hora exata de ser estrategista e a hora de celebrar. Ela não desperdiça energia. Quando está trabalhando, o foco é absoluto. Entendi. E a saudação que os textos mencionam, o Laroyé Pombagira, Laroyé Sete Saias, é um chamado de respeito a essa força. É reconhecer que você está diante de uma entidade que entende a complexidade da vida. E que exige seriedade de quem a procura. Exige. E essa complexidade toda nos leva, assim, pro coração do mistério dela, que são as origens. As lendas, né? Isso. Os materiais que a gente tem apontam para 2 lendas principais sobre quem ela teria sido em vida. E elas não poderiam ser mais opostas. Uma não tem nada a ver com a outra. Uma é uma tragédia de amor e sacrifício, a outra é um épico de humilhação e vingança. Vingança implacável, aliás. E essa dualidade é a chave para entender a figura dela, então. Eu acredito que sim. Não é uma contradição que a gente tem que resolver, sabe? É uma representação de que a força feminina pode ser, ao mesmo tempo, amor que se sacrifica e fúria que faz justiça. Faz sentido. Para quem a procura, isso significa que não é preciso escolher entre ser boa ou ser forte. Sete Saias meio que encarna a permissão para ser as duas coisas. Vamos então para a primeira história, a da cigana apaixonada. É uma narrativa bem trágica. Muito. Ela era uma jovem cigana que se apaixona perdidamente por um homem que não era do povo dela, de um estilo de vida diferente. E aí, claro, seguindo as tradições rígidas da época, os pais dela proíbem o romance. O amor dela é visto como uma traição às raízes. E o que ela faz? Em desespero, sentindo que a vida não tinha mais sentido, ela entra numa greve de fome e definha até a morte. Nossa, ela morre por amor, literalmente. Que história triste. E o que acontece depois? O pós-vida dela começa com um ato de amor da mãe. Além da conta que no velório, a mãe desolada coloca aos pés do corpo dela as 7 saias que a filha mais amava. Ah, que lindo isso. E um baralho de cartas, como um presente para que ela tivesse alguma alegria no plano astral. Ao chegar lá, ela é recebida por Santa Sara Kali, a padroeira dos ciganos. E aí ali que a dor dela vira uma missão. Precisamente.
Santa Sara Kali a acolhe e define o propósito espiritual dela. Ela usaria a memória do próprio sofrimento para proteger mulheres que passam por amores impossíveis, por relacionamentos proibidos ou dolorosos. Então a tragédia pessoal vira a fonte da força dela. Exato. É por isso que os textos dizem que os trabalhos dela na área amorosa são considerados indestrutíveis, porque nasceram da dor mais profunda que existe. É uma origem que a define como uma protetora dos corações partidos. Agora, vamos segurar essa imagem, porque a segunda lenda, nossa, ela destrói isso e constrói outra coisa no lugar. É muito mais sombria. Muito mais. E violenta. Nessa versão, a vida dela já começa com uma marca de rejeição. Como assim? A mãe teria morrido no parto, e o pai, um homem amargurado, a culpa pela morte da esposa. Ele a cria com desprezo, tratando ela quase como uma empregada dentro de casa. Negando qualquer tipo de afeto. Qualquer tipo. E ela reage a isso de uma forma bem particular. Para ter algum poder, alguma agência sobre a própria vida, ela começa a seduzir os homens mais poderosos do vilarejo. 7 deles. Todos ricos e casados. O texto diz que ela usava uma saia diferente para encontrar cada um deles. Era uma busca por validação, por controle, do jeito que era possível para ela. Mas claro, isso tem um preço. Quando as esposas traídas descobrem... Imagino, a fúria se volta contra ela. E como? Os 7 casais, num ato de crueldade coletiva, decidem que só apedrejar seria pouco. Eles a sequestram e a trancam num casebre abandonado. Para morrer de fome e sede, que horror. Uma morte lenta e solitária. Nossa, peraí. Eles a deixam para morrer. É uma sentença de morte horrível. Mas a história não acaba aí, o que para mim é a parte mais impressionante. Isso levanta uma questão importante sobre resiliência, né? Porque ela deveria ter morrido, mas movida por um desejo de sobrevivência que beira o sobre-humano, ela junta as últimas forças, consegue quebrar uma parede do casebre e foge. Completamente debilitada. Sim, e chega a uma estrada. E é aí que o destino dela muda. Uma caravana de ciganos a encontra, à beira da morte, e a acolhe. Cuidam dela. Isso. Com o tempo ela se recupera, a beleza dela floresce de novo, e ela acaba se casando com o filho do líder do clã. Esse homem se torna extremamente próspero, um comerciante de sucesso, e acaba ganhando o título de barão. E ela vira uma baronesa. Ela vai da miséria absoluta para o topo da sociedade. Mas a riqueza e o status não apagam as cicatrizes. Pelo contrário. Dão a ela os recursos para vingança. Exatamente. O desejo a consome. Ela convence o marido a voltar para a terra natal dela com a desculpa de negócios. Lá, compra a mansão mais luxuosa da cidade e planeja um grande baile de máscaras. O plano é de uma frieza calculada impressionante. Eles convidam toda a elite local, o pai que a rejeitou, os 7 ex-amantes que a usaram e as 7 esposas que a condenaram à morte. Todos os seus algozes reunidos sob o mesmo teto, sem saber quem era a anfitriã misteriosa. O clímax é super teatral. É quase uma ópera. No auge da festa, ela desce a escadaria, deslumbrante. Todos aplaudem. Então, ela pede silêncio, retira a máscara e revela quem ela é. O choque no salão deve ter sido total. Imagina. O pai, vendo a riqueza dela, ainda tenta uma aproximação falsa. Mas o plano dela já estava em movimento. É nesse momento que o terror começa. É agora. Enquanto todos estão paralisados, funcionários entram no salão com barris de óleo e encharcam tudo. As portas são trancadas. Meu Deus. E a vingança se concretiza de forma brutal. 7 saias e o marido saem calmamente da mansão. Do lado de fora, segundo a lenda, eles assistem enquanto os funcionários ateiam fogo ao salão, queimando todos os seus inimigos vivos. E tem aquela frase... Sim. O texto atribui a ela uma frase terrível e poderosa, dita enquanto as chamas consumiam a casa. Livrarei vocês dos seus pecados com o fogo. Que intensidade! É uma catarse completa. E a lenda diz que depois disso ela viveu uma vida longa e plena, né? Sim, até os 78 anos, ao lado do marido, sem nunca mais olhar para trás. E ter essas duas narrativas coexistindo é o que a torna tão complexa. Complexa. Tá, então como é que toda essa carga, toda essa história se traduz no culto a ela hoje em dia? Bom, se reflete em tudo, né?
nas preferências dela, por exemplo. Tipo o luxo que os textos mencionam? Champanhe em taças, cigarros longos e finos, joias. Isso, faz todo sentido com a história da baronesa. Ela aprecia o belo, o requintado, mas ela também pode se apresentar com objetos que remetem às origens ciganas. Castanholas, pandeiro. Isso, ou com a espada, que é o símbolo da sua faceta guerreira e justiceira. As cores dela também, segundo o material, são vibrantes. Verde, roxo, lilás, vermelho, azul. Uma paleta que reflete essa personalidade multifacetada? Perfeito. Tem um ponto importante que o material frisa, que é a seriedade dela. Diz que ela diz a verdade sem enrolações e preza pela honestidade. E tem um aviso, né? Tem. Ela sempre cumpre o que promete. Mas quem a engana ou age de má fé, sempre recebe uma recompensa à altura. Não é uma entidade com quem se pode brincar. De forma alguma, o respeito é a base. Isso se estende às oferendas. O local preferido dela para recebê-las são as encruzilhadas em formato de T. E os textos detalham um padê, uma oferenda específica. É um prato, né? Sim, um bife passado no azeite de dendê, com azeitonas pretas, cebola, tomate e pimenta. Servido com cidra, cigarrilhas de boa qualidade e velas. Cada elemento tem um porquê. E tem um esclarecimento prático que eu achei interessante. Embora o nome seja Sete Saias, nos terreiros é comum ela usar, na verdade, uma saia com 7 babados. Sim, por uma questão prática mesmo. Mas o texto ressalta bem que, como uma entidade de luz, o que importa é a intenção. E ela trabalha com qualquer roupa que lhe seja oferecida com fé. E aqui vem o alerta mais crucial, que o material repete várias vezes. Esse é fundamental. Nunca, em hipótese alguma, se deve fazer uma oferenda por conta própria. Sem que a entidade peça através de um médium de confiança. Exatamente. É um diálogo. Fazer uma oferenda não solicitada é como, sei lá, dar um presente que a pessoa não quer. Pode ser visto como uma intromissão e ter o efeito contrário. Certo, vamos agora para as conexões espirituais dela. Para quem não está tão familiarizado, como funciona essa dinâmica? Uma pombagira trabalha com um orixá? É uma relação de afinidade energética. Os orixás são forças primordiais da natureza. As pombagiras, como espíritos que evoluíram, atuam em linhas de trabalho que vibram na mesma frequência de certos orixás. No caso das 7 saias, a fonte associa a Yansan. A orixá das tempestades, dos ventos, da paixão, nossa, faz todo sentido. Faz todo sentido. Yansan é a guerreira indomável, a que não teme a mudança, dona de um temperamento forte e um senso de justiça aguçado. A força de Yansan é o vento que impulsiona a ação de 7 saias. Uma parceria de poder, então. Total. E no campo dos eixos, ela forma par com o eixo João Caveira, segundo os textos. João Caveira. E essa é outra dupla de um poder imenso. Eixo João Caveira é uma entidade ligada ao cemitério, ao portal entre a vida e a morte. Ele domina o fim dos ciclos. Então você tem as 7 saias, com seu domínio sobre as batalhas da vida. E o João Caveira com o domínio sobre passagem e a transformação final. Exatamente. Juntos, eles podem atuar em qualquer ponta da existência humana. É uma equipe de intervenção espiritual de peso. Para a gente amarrar isso tudo, os materiais listam 7 características principais dela. Vamos passar por elas. Vamos lá. A primeira, ela preza pelo amor verdadeiro. Isso bate direto com a lenda da cigana, né? Totalmente. E a segunda, ela defende as mulheres oprimidas, que é a essência da outra lenda, da baronesa vingativa. Olha aí a dualidade de novo. Sempre ela. A terceira é que ela é muito vaidosa. Mas o texto diz que ela usa essa vaidade para ajudar suas seguidoras a elevarem a autoestima. Não é uma vaidade fútil. Não, é uma ferramenta de empoderamento. E isso se conecta com a 4ª e a 5ª características. Ela é brava e teimosa. Que são traços que, especialmente em mulheres, às vezes são vistos como negativos, né? Pois é. Mas aqui são recontextualizados como virtudes. São as ferramentas que ela usou para sobreviver. A braveza dela é contra a opressão.
A teimosia é a persistência em lutar pelo que acredita. Exato. E aí vem o que parece um paradoxo. A sexta característica. Ela é bondosa. Não é um paradoxo, é a síntese. Como assim? A bondade dela não é ingênua. É uma bondade forjada no fogo, que entende a escuridão humana e, mesmo assim, escolhe ajudar. Entendi. E a sétima? Tem gosto por coisas caras. O que nos lembra que merecemos o bom e o melhor. Que o prazer e a beleza não são pecados, são dádivas. Esse perfil todo complexo se reflete em quem é regido por ela? Como são os filhos de 7 saias? A descrição nos textos é curta, mas diz tudo. Diz que são pessoas fortes, que lutam sem cessar pela felicidade. E que não toleram mimimi. Isso. Não têm paciência para rodeios ou falsidade. Podem ser vistas como diretas demais, até duras, mas é porque valorizam a verdade e a ação. São pessoas de personalidade forte como ela. Sem dúvida. Se você tem a amizade de um filho ou filha de 7 saias, vai ter a pessoa mais leal e defensora que se pode imaginar. Vão para a guerra por quem amam, mas, se forem traídos... Aí a braveza dela aparece. O senso de justiça implacável pode se manifestar ali também, com certeza. Recapitulando tudo, então, a imagem que emerge das 7 saias é a de um arquétipo do feminino completo. Sim. Ela é a sedutora, e a guerreira, a amante, a justiceira. Ela não pede que a gente escolha um lado, mas que a gente integre todos. Ela oferece proteção, mas exige coragem. Exato. A sabedoria dela reside nessa compreensão profunda dos desejos, medos e paixões humanas. E talvez o maior ensinamento dela seja sobre esse equilíbrio. Qual? A importância de abraçar a própria sensualidade, a beleza e o prazer, sem nunca abrir mão da força, da determinação e, se preciso, da fúria para buscar justiça. Uma figura de uma complexidade realmente impressionante. Sem dúvida. E isso me deixa com um pensamento para a gente fechar. Considerando essas duas lendas tão distintas sobre a vida dela, uma de sacrifício por amor, outra de vingança implacável, o que a persistência dessas duas narrativas nos diz sobre como a nossa cultura lida com as facetas do poder feminino, do sofrimento e da redenção? Talvez a gente precise das duas histórias para começar a entender a figura completa.